Salve galera, tá começando mais uma Análise Express especial NBB 2020-2021 e hoje a gente vai falar do Corinthians, do Timão, que ano passado conseguiu ficar com o como vice-colocado do Campeonato Paulista e também ficou com o vice da Sul-Americana. Mas olhando mais de perto, a equipe foi um pouco inconstante. Os estrangeiros, os que vieram de fora do país, não os que já estavam atuando aqui no Brasil. Os que chegaram não foram tão bem, outros contratados também não renderam o que se esperava deles. Algumas lesões também acompanharam a equipe durante o ano e muitas mudanças foram feitas por conta disso. Bom, durante a pandemia, a apuração da imprensa, as notícias que saíam, davam conta de que a equipe poderia até não continuar as atividades para esse ano, ou se continuasse, seria com um elenco bem modesto, bem enxuto, formado principalmente por garotos da base. Não foi o que aconteceu. O time conseguiu se organizar, montou um elenco legal, vocês acompanharam nos últimos meses, mas adotaram a seguinte estratégia no Paulista. Os adultos vão chegar depois, vão chegar já para o NBB, e no Campeonato Paulista vai jogar a molecada, treinada inclusive pelo treinador de base, o Vitor Galvani. E, bom, o time foi eliminado já na primeira fase, mas alguns nomes ali parecem bem interessantes para a continuação do ano. Então agora a gente vai fazer uma expectativa do elenco do Corinthians. Por quê? Porque, até conhecendo o trabalho da comissão do Corinthians, a gente sabe, dá para entender, que boa parte dessa molecada, se não todos, vão auxiliar o time ao longo do ano em treinamentos, sendo relacionados numa necessidade, caso haja disponibilidade sem competições de base naquela data também. E então a gente vai aqui fazer uma expectativa daqueles caras, aqueles jogadores que vão ter maior tempo de quadra, que vão estar relacionados em boa parte dos jogos, além, é claro, de todos os adultos contratados que foram anunciados nos últimos meses. A gente tratou tudo isso certinho no podcast, por que dessas escolhas, como essa dinâmica funcionou e qual a expectativa do time também. Então vamos para a colinha de todos os dias aqui, de todos os podcasts, todas as análises, os podcasts são outro programa. Vamos lá, armadores. Ricardo Fischer, GG, Vezarinho e Felipe Dall'Acqua. Alas, Fuller, Malcolm Miller e Lucas Siewert, ou Pipoca, também conhecido como Pipoca. Pivôs, Renato Carbonari, Lucas Cauê, Arthur Bernardi e todos comandados por ele, Demetrios Ferraciu, que chegou aí depois de vários anos no Bauru Basquete. Bom, o grande trunfo desse time é a versatilidade. Por quê? Se você pegar os armadores, os principais, os que vão ter mais tempo de quadra, Ricardo Fischer e Vezarinho têm características completamente diferentes do GG. Nas alas, Malcolm Miller e Fuller fazem funções diferentes. Lucas Siewert é um cara muito completo, mas muito agressivo em direção à cesta, com um chute de 3 ali na faixa dos 33%, não é algo a se destacar, mas também não é algo a se descartar. E também joga ali como ala pivô, como 4, numa formação com mais jogadores abertos, algo mais leve. E entre os pivôs, Lucas Cauê é um excelente protetor de aro, Renato Carbonari é um cara mais técnico, que tem um chute legal do perímetro também, uma boa visão de jogo. Arthur Bernardi também opta ali por preencher todos os espaços da quadra, é muito bom defensivamente, bom do perímetro também. Então o Demetrios, na prática, ele pode fazer o time com a característica que ele quiser. Se não é o melhor elenco do Brasil, se não é o maior orçamento do Brasil, pelo menos cada jogador tem uma característica bem diferente e ele pode mudar a dinâmica do jogo durante as partidas, ele pode se adequar ao adversário e, pelo que ele fez nos últimos anos em Bauru, Minas e Limeira, é algo que ele provavelmente vai fazer bastante ao longo desse ano. Então, ele, com todo mundo inteiro e todo mundo à disposição, ele pode montar a equipe com a característica que ele quiser. Lembrando ali que o Galvani provavelmente vai continuar ajudando e tudo mais. Mas vamos falar aí do que já aconteceu no Corinthians nesse ano. E o grande destaque no Campeonato Paulista, a grande surpresa, digamos assim, foi o Lucas Siewert, o Lucas Pipoca. Ele estava na NCAA nos Estados Unidos e chegou aqui e já fez grandes atuações, promete ser um cara aí de muito destaque no NBB. Não precisou de tanto tempo de adaptação para o basquete universitário, para o basquete FIBA, então ele é uma grata surpresa, ele é um cara que vai ajudar bastante. De resto, Ricardo Fischer e Kyle Fuller, remanescentes do último ano, serão os grandes líderes do time. Fuller é o xodó da torcida, é o gringo da favela, é o cara da última bola, geralmente, pelo menos era até então. É um jogador
que bate para dentro, mas que também chuta de 3, chuta do média distância, não se esconde nas horas decisivas, ele sempre puxa para ele, mesmo que não der certo, que ele erre, ele sempre puxa a responsabilidade para ele. GG, pentacampeão do NBB, é um cara organizador ali também, tem muita experiência, vai ajudar bastante nesse time e pode atuar também ao lado do Ricardo Fischer. E como grande destaque aí, talvez, além do Seward, que já foi contratado pensando no adulto, o Felipe Dall'Acqua. Felipe Dall'Acqua, armador, que talvez não tenha tanto tempo de quadra assim ao longo do ano, mas que se destacou no Paulista, foi bem, é jovem ainda, então está aprendendo a ter as melhores tomadas de decisão nas ocasiões em que ele estiver em quadra, mas é um cara que promete aí para os próximos anos e vai ter seus minutinhos nesse NBB. O Corinthians é uma equipe bem versátil, como eu já disse, tem um excelente treinador, mas talvez na hora que pegar as equipes de ponta, Flamengo, São Paulo, Minas, Bauru, sofra um pouco aí por conta da diferença do elenco. É uma equipe que deve conseguir tranquilamente o mando de quadra nas oitavas, ou seja, ficar ali entre quinto e oitavo, e o cenário é o seguinte, ali é o ideal. Abaixo disso alguma coisa deu errado, acima disso tá muito no lucro, porque tem outras equipes ali com um orçamento mais robusto e que conseguiram montar um elenco mais legal. Só que o Corinthians promete e pode sim dificultar para esses times, então pode sim ser a grande temporada do Corinthians, a grande campanha do Corinthians no NBB desde o seu retorno às atividades profissionais. Bom, se quiser saber um pouco mais sobre o Corinthians, tudo isso que eu falei agora bem mais detalhado, confere o nosso podcast sobre o time, ficou bem legal também. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se você estiver no YouTube ou nos curtir se estiver no Instagram, seguir a Locomotiva também no Facebook e no Twitter e, por fim, é claro, nos apoiar no PicPay, Locomotiva_Esportiva, qualquer valor vai nos ajudar muito durante a temporada e talvez até consiga fazer com que a gente traga novos formatos de conteúdo ao longo do ano. Beleza, galera? Aguardo vocês amanhã na próxima Análise Express. Muito obrigado e falou!